Bom dia, William. Seja bem-vindo, meu amigo. Deus abençoe. Bom dia, Dilce. Seja bem-vinda, querida. Deus abençoe. Já vamos começar. Bom dia, Ângela. Seja bem-vinda, querida. Deus abençoe, viu? Vamos iniciar aí o nosso devocional. Bom dia, Marta. Seja bem-vinda, querida. Deus abençoe. Vocês estão me ouvindo bem? O som tá bom? Bom dia, Dona Heloísa. Seja bem-vinda, querida. Deus abençoe. Amém. Obrigado, Marta. Queridos, vamos começar mais um devocional. Mais um momento aí que estamos iniciando na presença de Deus. Deus nos guardou essa noite, nos deu um descanso. Deus nos fez renovados para mais um dia. E esse é o dia que o Senhor fez, né? Vamos nos alegrar nele e viver plenamente segundo a sua vontade, no centro da sua vontade. Bom dia, Marcela. Seja bem-vinda, querida. Deus abençoe. Bom dia, Maurício. Seja bem-vindo, meu amigo. Deus abençoe. Queridos, como cristãos, quando tivemos um encontro com Cristo, quando aceitamos a Jesus na nossa vida, que Ele fizesse parte da nossa existência humana, né, no nosso dia a dia, na nossa vida, nos tornamos cristãos. E a palavra cristão, como eu já disse para vocês uma vez, significa pequenos cristos. Né? Nós somos o reflexo, né, de Jesus Cristo. Como disse Billy Graham uma vez, nós somos a Bíblia que o mundo lê. Bom dia, Irla, seja bem-vinda, querida, Deus abençoe. Como cristãos, nós somos chamados a uma vida de entrega diária a Deus. Uma vida de entrega diária a Deus. Todos os dias, todos os momentos, em todas as circunstâncias, nos devemos nos entregar a Deus através de uma vida devocional, através de uma vida devota, de entrega completa a Deus. No entanto, precisamos entender que isso acontece de forma prática, não de forma teórica. De forma prática. Para que a gente possa entender melhor isso, vamos voltar um pouco na criação. Deus criou o homem, criou a mulher, criou Adão e Eva. E sempre na viração do dia, sempre na mudança de um dia para o outro, Deus se fazia presente ali no jardim todos os dias para ter um relacionamento com a sua criação. Tenta imaginar que Deus ele andava com Adão no jardim.
por ali eles tinham um relacionamento. Deus, desde a criação, sempre procurou se relacionar com o homem. Quando eu digo o homem, eu digo a humanidade em si. Então ele descia no jardim e conversava com Adão e com Eva. Porém, houve o pecado. Houve o pecado. Bom dia, Gislaine. Bom dia, Giz. Sejam bem-vindas, queridas. E não apenas eles, por causa desse pecado, mas nós também, por causa do pecado, nos distanciamos de Deus, nos separamos de Deus. Paulo disse: todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Fomos separados da glória de Deus. Mas a história não chegou ao fim. A história não chegou ao fim. Porque essa separação, ela nunca foi desejo de Deus. Ela nunca foi da vontade de Deus. E para retomar esse compromisso, esse relacionamento, para retomar esse elo de intimidade, para retomar essa comunhão entre Deus e o homem, para que essa comunhão fosse restabelecida, o Senhor enviou o seu Filho Jesus Cristo para refazer essa ponte que um dia foi quebrada pelo pecado. Por isso que Jesus Cristo diz: eu sou o caminho. Eu sou o caminho. Eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então agora, através de Jesus Cristo, nós temos uma comunhão plena, um acesso direto, um caminho pleno para Deus. Temos a liberdade de entrar no Santo dos Santos e adorar o Senhor, estar presente diante de Deus com ousadia, com coragem, com amor, com misericórdia. Bom dia, Mira, seja bem-vinda, querida. Pois esse véu que separava, ele foi quebrado, ele foi rasgado. Quando Cristo morreu na cruz, existia um véu imenso no templo que separava o santo do santíssimo, e houve ali foi rasgado do início ao fim. Bom dia, Hilton, seja bem-vindo. Deus abençoe, querido. O véu se rasgou. E agora temos livre acesso ao Senhor. Não precisamos de intermediários, não precisamos de terceiros. Nós temos um livre acesso a Deus. E esse relacionamento, ele foi retomado. Agora precisamos nos entregar a Deus numa vida devocional, numa entrega diária, porque Ele se faz presente. Eu gosto muito de um versículo em Apocalipse que diz: eis que estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz, abrir a porta, eu entrarei e cearei com você. Nós temos livre acesso a Deus. Olha o que está escrito na carta aos Hebreus, capítulo 10, versículo 19 ao 22, diz assim: portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. O corpo de Cristo foi rasgado, foi triturado, foi totalmente dilacerado, para que esse véu fosse rasgado, e através dele nós temos acesso a Deus. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada, nos purificar do pecado, e tendo os nossos corpos lavados com água pura. Aleluia! Por causa de Jesus que nós somos limpos, lavados, justificados.
pecados remidos e nós temos o livre acesso. Uma vida de entrega gera uma aproximação sincera a Deus, uma convicção de fé. Temos confiança plena de entrar todos os dias, diariamente, na presença de Deus. Entenda isso. Você não está só. Aquele que te criou, aquele que te conhece, o soberano Deus, se faz presente na minha vida e na sua vida. E essa entrega gera em nós frutos. E eu separei aqui alguns frutos como resultado dessa entrega diária que devemos ter como cristãos. Se você entende que você foi lavado, foi justificado, foi remido pelo sangue de Cristo, que Cristo te amou profundamente, por isso Ele se entregou por amor a mim, a você, e ao terceiro dia ressuscitou, está vivo, está sentado à direita do Pai, intercedendo por mim e por você todos os dias. Porque o salário do pecado é a morte, mas em Cristo temos vida e vida em abundância. O primeiro fruto que eu quero destacar aqui é que com essa entrega diária a Deus, o devocional que fazemos de manhã é exatamente uma entrega e que ele deve continuar durante o dia. O primeiro fruto é que temos uma vida de fé e de esperança. A vida de fé e esperança é resultado de uma entrega sincera a Deus todos os dias. Um dos aspectos da vida devocional diária é que ela nos faz viver não pelo que vemos, mas pelo que cremos, através de uma esperança viva em Cristo. Então, de repente, você está vendo uma situação, como foi o devocional de ontem, você está vendo uma situação, você está vendo um problema, você está vendo um desafio, olha além disso. Olha além disso, porque não vivemos pelo que vemos, nós vivemos pelo que cremos. Nós vivemos por aquilo que nos dá esperança. Nós vivemos pelos olhos da fé. É assim que devemos viver. Isso é um fruto de uma entrega diária. O homem natural, o homem que não é um homem que vive no espírito, ele não consegue viver dessa forma. Ele não consegue enxergar na perspectiva de Deus, no olhar de Cristo. Mas o homem, que é um homem espiritual, que se move pela revelação do Espírito de Deus, ele vê através da fé e tem a convicção de uma esperança viva e genuína. Ei, queridos, não viva só por aquilo que você está enxergando. A sua visão é limitada, a sua visão não enxerga além, a sua visão só foca o que está próximo. Bom dia, Dasma, seja bem-vinda, querida. Enxergue além, enxergue com os olhos da fé, enxergue as coisas já resolvidas, enxergue as coisas já acontecendo. Lembra em Ezequiel, o vale dos ossos secos, Deus pergunta para Ezequiel: o que você está vendo? Estou vendo um monte de ossos. Então profetiza que haja vida nesses ossos. Profetiza na sua vida, querido. Profetiza, dizendo que dias melhores virão, dizendo que o que eu estou vendo vai passar. O que eu estou vendo, Deus já interviu. A vitória que já foi decretada no céu será confirmada na terra dia após dia. Jesus Cristo já disse: esse mundo que vivemos já foi vencido. No mundo passais por aflições, mas tenha bom ânimo, eu venci esse mundo. Esse mundo que vivemos já foi vencido na cruz do Calvário. Então, o primeiro fruto que temos numa entrega devocional diária é que vivemos pela fé, pela esperança. E o que é a fé? Hebreus 11:1 deixa claro isso. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Mantenha a sua esperança ativa, mantenha a sua esperança viva, mantenha a sua esperança em Deus. Sem dúvida, esse tipo de vida devocional
que é uma vida de fé e de esperança, ela gera uma paz, uma alegria que vem do Senhor. Que isso é uma virtude do Espírito. Olha o que está escrito em Romanos, capítulo 15, versículo 13. Ora, o Deus da esperança nos encha de todo gozo e paz, em crença, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. O Deus da esperança te encha, me encha de toda paz e confiança no Senhor. Entenda, queridos, nunca esqueça isso que eu vou dizer agora. Experimentar a graça do Senhor em tempos de crise torna a fé palpável e um coração entregue. Experimentar a graça de Deus nos tempos de crise torna a nossa fé palpável, a nossa fé real, viva e um coração totalmente entregue. A segunda coisa segundo fruto que acontece quando nós temos uma vida devocional, uma vida de entrega a Deus, é que nós crescemos em maturidade espiritual, expandimos a nossa maturidade espiritual. Olha o que está escrito na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículo 11, diz assim: quando eu era menino, eu falava como menino, sentia como menino, pensava como menino, mas quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. A vida espiritual é uma vida que vai crescendo e amadurecendo gradativamente, através das experiências, dos desafios, das demandas da vida. Se mantivermos o foco no Senhor, se mantivermos a esperança alicerçada em Deus e na sua palavra, vamos crescendo gradativamente, nos tornando cristãos maduros em Cristo. Não falamos mais como menino, não pensamos mais como menino, não vivemos mais como menino. Agora estamos crescendo, pensamos nas coisas do alto, falamos como Deus, vivemos como Deus. Sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo, dizia Paulo. Somos a imagem e semelhanças do Senhor. Devemos viver como tal, como filhos amados, maduros. Sabe, queridos, às vezes acontecem coisas na vida que, se a gente parar para pensar, não são tão graves assim. São desafios e demandas da vida que, de repente, por coisa pequenininha, a nossa fé se abala. Os nossos pensamentos, as nossas emoções, elas se desestruturam por causa disso. Sabe o que é isso? Falta de maturidade espiritual. Precisa crescer. Precisa crescer. Sabe? Nada deve nos abalar. Entenda que eu falei uma vez, a nossa vida ela não é uma linha reta. A nossa vida é altos e baixos, altos e baixos. Graças a Deus, porque isso é que nem um batimento cardíaco. Se isso está acontecendo, é sinal que estamos vivos. A nossa vida não é uma linha reta. Então vão ter momentos bons, momentos ruins, vão ter crises sérias, crises mas a maturidade espiritual mantém a nossa emoção e o nosso pensamento num nível de fé, de maturidade, de entrega, que a nossa fé se torna uma fé inabalável. Isso chama-se maturidade espiritual. Eu pergunto, temos crescido em maturidade nesse processo da vida? Temos vivido de forma íntegra, mantendo as nossas emoções, os nossos pensamentos guardados em Deus? Precisamos crescer. Se isso não acontece, precisamos crescer. E precisamos crescer através da palavra de Deus, através de um relacionamento dia a dia, nessa entrega diária. É nessa entrega que a gente vai ter o fruto da nossa expansão da maturidade espiritual.
Olha o que está escrito em 1 Coríntios, no capítulo 3 agora, diz o seguinte: irmãos, isso é Paulo falando, não lhes pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a criança em Cristo. Dei-lhes leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-los. Olha isso. Tem coisas que a gente não recebe de Deus ainda. Tem coisas que a gente não experimenta, porque não estamos preparados para isso. Então cresça, amadureça, seja mais consistente, mais estável, para que Deus possa continuar derramando coisas maiores e melhores na minha vida e na sua vida. Paulo deixou muito claro isso. Eu não falei com vocês como eu falo com espirituais, mas eu falei como carnais ainda, como crianças que vocês estão em Cristo. Porque eu dei-lhes o leite, não o alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais. Porque visto que há inveja, divisão entre vocês, não estão sendo como deveria ser. Estão agindo como mundanos. Então, queridos, como cristão, devemos crescer, nos tornar maduro todos os dias. Você não dá uma comida sólida para um bebê, você dá leite, você dá, ele amamenta, porque ele não tem condições ainda de receber coisas sólidas. Mas na medida que o bebê vai crescendo, a sua alimentação vai mudando. Entenda isso. Na medida que você for crescendo espiritualmente, a sua alimentação ela vai mudando. Deus vai te dando alimentos mais sólidos, mais ricos, mais poderosos em Deus. Então, quer receber mais de Deus? Cresça. Quer receber mais de Deus? Se torne a cada dia um cristão maduro. Terceiro fruto que acontece quando nos entregamos a Deus numa vida devocional diária: crescemos em amor ao próximo. Crescemos em amor ao próximo. Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículo 36 em diante, deixa muito claro isso. Mestre, perguntaram os discípulos, qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus: ame ao Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame ao seu próximo como a si mesmo. Sabe, queridos, só faça para o próximo aquilo que você faria para você. Só faça para o próximo aquilo que você faria para você. Aquilo que você não faria para você, não faça para o próximo. Isso é amar o próximo como amar a si mesmo. Se você se ama, você cuida de você mesmo. Então, você consegue cuidar do próximo. Entenda que a gente só dá para o outro aquilo que a gente tem. O que a gente não tem, a gente não consegue dar. Então, às vezes, querido, você não recebe alguma coisa de alguém e você fica triste por isso. Perdoa, porque essa pessoa provavelmente não tem aquilo que você quer receber dela. Porque a gente só dá aquilo que a gente tem. Sabe, todos os dias, todos nós somos desafiados a crescer no amor. Mas isso não dá para fazer somente pelo esforço humano. Isso não dá para fazer somente por pensamentos humanos. Só conseguimos amar porque antes fomos amados por Deus. Só podemos compartilhar amor porque antes fomos agraciados, abraçados pelo amor de Deus, pela sua graça que nos sustenta todos os dias. Sabe, amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos é a marca de um cristão.
É a marca de uma devoção diária, de uma entrega diária. Quanto mais nos entregamos para Deus, mais somos cheios de amor. Quanto mais nos entregamos a Deus, mais somos revestidos da sua graça. Sabe, queridos, o mundo que vivemos hoje está tão distante, mas tão distante de Deus, que vemos pessoas completamente sem amor, pessoas completamente sem misericórdia, pessoas completamente sem o perdão necessário para o próximo. A gente vê tanta barbaridade acontecendo no mundo. Isso acontece por falta de amor. Mas a palavra de Deus diz muito claro que quando estivermos chegando no fim, no final de tudo, o amor de muito se esfriaria. Então não se escandalize. Não se escandalize. Ore a Deus. Peça para Deus te livrar de todo o mal, de tudo aquilo que pode te afastar da presença dEle. E só nele conseguimos amar. Olha os coraçãozinhos subindo aí. Esqueci de falar. Quanto mais coração tiver, mais divulgado fica essa live, né? O coração aí nos ajuda a espalhar essa palavra. Sabe, o amor, ele tem que ser prático. O amor, ele tem que ser através das atitudes. E precisamos fazer isso. Precisamos amar. Precisamos amar mais. Sabe, quando o dia começa, quando o dia se inicia, eu sempre penso no seguinte: mais um dia para que eu possa amar mais. Mais um dia que eu possa compartilhar mais a palavra de Deus. Mais um dia que eu possa me dedicar ao serviço da obra de Deus. Mais um dia que eu posso viver mais intensamente o meu ministério. Mais um dia onde eu posso realmente viver a vontade de Deus na minha vida. Pense assim, queridos, sempre que você acordar. Ah, mas eu amo. Ame mais. Ah, mas eu me entrego a Deus. Se entregue mais. Ah, mas eu tenho uma vida de oração. Ore mais. Nunca se contente com o que você já tem de nível espiritual. Cresça sempre. Se torne mais maduro sempre. Amém, queridos? E por último, o último fruto, né? Existem vários, mas eu separei aqui só 4. O último fruto de uma entrega devocional a Deus é que somos inundados, preenchidos pelo conhecimento de Deus. Pelo conhecimento de Deus. Sabe, queridos, conhecer a Deus é o maior privilégio que temos na nossa vida. Conhecer a Deus. Conhecer os seus desígnios, os seus princípios, a sua vontade, é o maior privilégio que temos. Por isso que eu sempre insisto na leitura da palavra. É só através da palavra de Deus, é só através daquilo que Deus quis deixar registrado, é só através desse livro, que é a palavra de Deus, só através dele, só através do que está aqui, é que podemos conhecer a Deus. Conhecer a sua essência, conhecer a sua vontade, conhecer o seu amor, conhecer o que Ele fez por mim e por você, só através desse livro. Entenda, esse livro é o único livro que lemos na presença do autor. É o único livro que lemos na presença do autor. Então medite nesse livro dia e noite. Medite nele, que ele vai te encher de sabedoria, de conhecimento. Todos os dias, Deus deseja se revelar a nós, a sua natureza, o seu caráter, as suas misericórdias. Sabe, cada momento que passamos na vida é uma grande oportunidade de conhecermos mais a Deus. Cada desafio, cada luta, cada problema é uma oportunidade de nos aprofundarmos mais no conhecimento de Deus. Sabe, queridos, às vezes existem crises na vida que servem para exatamente nos aproximar mais de Deus.
Porque se está tudo bem, se está tudo tranquilo, você não lê a palavra. Você não procura estar mais perto de Deus. Então, às vezes, precisamos passar por grandes tempestades e desafios para entender que somos completamente dependentes de Deus. Então, cada crise, cada momento, cada dificuldade que você viver, olhe para esse problema e para essa dificuldade como uma grande oportunidade, primeiro, de conhecer mais a Deus, segundo, de crescer mais espiritualmente e se tornar uma pessoa mais madura para começar a receber alimentos mais sólidos do Senhor. Quando conhecemos mais a Deus, mais o amamos. Quando conhecemos mais a Deus, mais nos entregamos e vivemos uma plenitude de alegria. Quanto mais nos entregamos a Deus, mais Ele deseja estar conosco todos os dias. Quanto mais nos entregamos a Deus, vivemos mais no Espírito do que na carne. E isso é a vida que Deus deseja para cada um de nós. Que devemos ser homens e mulheres espirituais, vivendo uma vida intensa de alegria, de paz, de problemas sim, de desafios sim, porque enquanto estivermos aqui, queridos, existirão problemas e desafios a serem vencidos. Mas Deus sempre estará comigo e com você. E em Cristo somos mais que vencedores. Olha o que está escrito no Salmo 16, versículo 11. Tu me farás conhecer a vereda da vida, a alegria plena da tua presença, eterno prazer à tua direita. Estaremos sempre andando com o Senhor. Sabe, muitas vezes, Deus não nos livra da fornalha, mas Ele entra nela comigo e com você. Entenda isso. Muitas vezes, Deus não nos livra da fornalha, mas Ele entra nela conosco. Para finalizar esse devocional, queridos, para a gente orar, eu quero terminar com a carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículo 16, que diz o seguinte. Capítulo 1, versículo 16, que diz o seguinte. Não deixo de dar graça por vocês, mencionando-os em minhas orações. Peço que Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e revelação para o pleno conhecimento dele. Só através do Espírito Santo que podemos conhecer mais e mais a Deus. Só através do Espírito Santo e dessa entrega diária que podemos viver esses frutos que foi aqui mencionados. Só através do Espírito Santo temos uma vida de fé e esperança. Expandimos a nossa maturidade espiritual. Crescemos em amor a Deus e ao próximo e somos inundados pelo conhecimento de Deus. Amém, queridos? Essa é a palavra que eu quis deixar hoje para vocês. É uma palavra que eu meditei nela ontem à noite, quando eu orei a Deus e pedi que preparasse uma palavra para ser entregue hoje, e Deus ministrou no meu coração essa palavra e eu estou compartilhando com vocês. Espero que essa palavra tenha sido vida no coração de cada um de vocês e que possamos permanecer firmes nessa entrega diária a Deus. Não é fácil. Em momento algum eu falei aqui que seria fácil, mas é possível. Em Deus, tudo se torna possível. Como a própria palavra de Deus diz, como o próprio Jesus Cristo diz, se creres, verá a glória de Deus. Nós cremos. Nós temos que viver conforme o que somos em Cristo. Jamais perderemos, jamais possamos perder a nossa identidade em Cristo. Somos filhos de Deus. Somos herdeiros com Cristo. Devemos viver uma vida tranquila, plena
e enxergar a vida na perspectiva de Deus. E tudo se torna possível àquele que crê. Amém, queridos? Vamos orar? Faça aí do seu lugar um altar, né? Como eu sempre falo. Bom dia, meu filho. Bom dia, Pedro. Seja bem-vindo, querido. Já estamos finalizando aí o devocional. Vamos orar para que Deus possa confirmar essa palavra em nosso coração e que possamos viver plenamente segundo a sua vontade e viver esses frutos de uma entrega genuína, diária a Deus. Faça aí do seu lugar um altar e vamos orar para que Deus possa nos abençoar. Amém? Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, nos colocamos na Tua presença nesta manhã. Obrigado, Senhor, por este dia, porque esse dia é um presente que o Senhor nos dá. É uma dádiva que só podia ter vindo do Senhor. Mais um dia onde podemos viver intensamente, amar mais, nos entregar mais, falar mais do Teu amor. A cada dia que se inicia uma grande oportunidade que temos para nos dedicarmos nessa entrega completa ao Senhor. Obrigado por este momento, Pai, porque isso tudo só está acontecendo, porque assim o Senhor quis. Que possamos ser fortalecidos por essa palavra, que essa palavra possa vir de encontro com as nossas necessidades, os nossos anseios. E obrigado porque a Tua palavra ensinou que devemos nos entregar todos os dias e experimentar uma vida de fé, de esperança, experimentar uma vida de conhecimento a cada dia sobre o Senhor, experimentarmos uma maturidade espiritual e que possamos ter um coração cheio de amor ao próximo. Obrigado, Pai, porque a Tua palavra sempre está aí para nos ensinar, para nos corrigir, para nos orientar. Uma palavra como essa nos traz de volta para o trilho da vida, nos traz de volta para o trilho, o caminho correto que devemos seguir segundo a Tua vontade. Obrigado, Pai. Eu te peço, Pai, que em nome de Jesus Cristo essa palavra possa produzir fruto em cada coração aqui. O fruto do entendimento, que ela possa ser não somente ouvida, mas praticada, porque a Tua palavra é vida em nós, quando ela é praticada. Pai, eu te peço agora que o Senhor abençoe cada um que está online aqui comigo, cada casa, cada família, abençoe seus filhos, seus negócios, seus projetos, que a Tua boa mão esteja estendida sobre a vida deles e os abençoe, Pai, em tudo, onde eles colocarem as plantas dos seus pés, qualquer decisões que eles forem tomar hoje, qualquer palavra, qualquer pensamento, seja somente para glorificar o Teu nome. Obrigado, Pai, pelo Teu grande amor. Obrigado, Pai, porque, independente das circunstâncias que possamos estar vivendo, sabemos que estamos crescendo de forma plena e espiritual, porque, independente de qualquer coisa, o Senhor continua sendo Deus sobre cada um de nós. Eu peço também, Senhor, por aqueles que assistirão essa live mais tarde, que eles possam, através dessa palavra, serem extremamente abençoados e cheios do Teu Espírito. É no Teu nome que eu oro, Pai, é no Teu nome que eu agradeço. Amém e amém. Queridos, que Deus os abençoe, que essa palavra possa ser uma palavra viva no coração de vocês. Amém? Para quem está vindo pela primeira vez, todos os dias às 6 horas da manhã iniciamos aqui um devocional com uma pequena palavra de Deus e finalizamos com uma oração. Essa live ela vai ficar gravada no meu Instagram, então se você quiser assistir depois, assista, compartilha, e depois ela será salva no meu canal do YouTube. Então se você ainda não está inscrito no canal, vai lá no perfil do Instagram, clica lá no link, se inscreva e faça parte desse grupo que cada dia mais está crescendo, e vamos juntos iniciar sempre o dia na presença de Deus. Amém, queridos? Obrigado pela presença de cada um de vocês, que possamos continuar firmes, alicerçados na graça de Deus. Opa, Murilo, vamos para cima, isso aí, Deus abençoe, querido, bom te ver por aqui. Que Deus os abençoe a todos e que a graça de Deus, o favor de Deus os acompanhe em nome de Jesus. E se Deus assim permitir, amanhã estaremos aqui novamente às 6 horas da manhã para mais um devocional e mais um momento de oração. Que Deus os abençoe e até amanhã.